Opa! Vamos voltar agora, pessoal, a falar um pouco sobre juros simples e juros compostos. Bem, agora há pouco eu fiz uma questão que envolvia juros simples, falei das formas de juros simples, mas deixei uma dúvida no ar. Pelo menos eu espero que você esteja se perguntando. Mas afinal de contas, o que é juros simples e o que seria juros compostos? Como é que existe a relação? O que acontece? Será que juros compostos, aquela história que eu sempre escutei dos professores de um modo geral dizendo que juros compostos é juros sobre juros, realmente está correto? Como é que funciona isso? Qual a diferença entre os dois? Bem, para tirar todas essas dúvidas que eu espero que você tenha criado por conta da curiosidade de sempre descobrir o novo, eu trouxe uma relação e um exemplo bem rápido para você matar todas essas dúvidas. Imagine que você tem dois amigos, um que você gosta mais e um que você tem algumas chateações, algumas desavenças. Bem, estão os dois. Chegam os dois e dizem: rapaz, Joãozinho, presta aí R$100. Eles: beleza, eu vou te prestar R$100. R$100 é o primeiro, o amigo, que você tem um carinho todo especial, e R$100 é o segundo, que você não quer deixar o outro sem estar ajudando. Então, pessoal, como é que vai ficar isso aqui? Imagine que você tenha emprestado R$100 para os dois. Pronto. Só que você faz um trato. Ao amigo mais próximo, você vai emprestar R$100 cobrando juros simples. Ao colega, vamos chamar assim, ao colega, você vai emprestar R$100, só cobrando juros compostos. Tá fechado? Beleza. Bem, R$100. A taxa é de 10% ao mês. Para os dois. Esses R$100 vai ser justamente o que a gente chama de quê? Capital, que é o valor que vai iniciar a questão. Não mudou nada. Capital, o valor. Beleza? Pessoal, depois de um mês, o que é que eu vou ter que fazer com o primeiro? Com o amigo? Cobrar 10% dele. Então ele vai ter que me pagar 10% referente à taxa. Ora, mas ele vai pagar 10% em cima de quem? De 100. Portanto, 10% de 100, R$10. Ou seja, no final de um mês, depois de um mês, ele está me devendo R$110. Se ele quiser quitar a dívida com um mês, ele vai me pagar 110. Tudo bem. Quando eu vou cobrar do segundo, eu também cobro 10% ao mês. Portanto, ele vai ter que me pagar 10%. De quem? Claro, de 100. Então, 10% de 100 seria R$10. Então, ele vai ter que me pagar 110. Haha, Thiago, tu vai bem agora querer me convencer de que juros simples e juros compostos é a mesma coisa? Não, jamais eu iria fazer isso. Agora, o que eu posso afirmar é que para um período, tanto faz juros simples como juros compostos. Um período, não confunda com um mês, com um semestre, com um mês, com um ano, com um dia. Não, um período. E o período é definido por quem? Pela taxa. Se a taxa está ao mês, o primeiro período é o quê? Um mês. Então, com um mês, tanto faz simples como compostos, que você consegue matar sem nenhum problema. Tá claro? Beleza. Só que ninguém me pagou com um mês. Ficaram com meu dinheiro por mais um período, ou seja, por mais um mês. Tudo bem. Ao amigo, eu cobro 10%. Afinal, é essa a taxa que foi acordada por nós. Exatamente uma taxa de 10% ao mês. Cuidado. Cuidado agora. Se for juros simples, esses 10% ainda vai ser cobrado sobre o valor inicial, portanto, em cima dos R$100. Ou seja, ele vai me pagar ainda R$10 apenas de juros. Thiago, como é que é a história? Se for juros simples, os 10% vai incidir em cima sobre o valor inicial, sobre o capital lá no início, quanto ele pegou emprestado. Então seria 10% de 100, portanto R$10. Ou seja, quanto ele está me devendo depois de 2 meses? R$120. Por quê? Porque com o mês era 110, como eu tenho mais 10 de juros, juntando 120. Quando eu passo para cobrar o do colega, eu também cobro dele 10% ao mês.
Mas, pessoal, se eu estou cobrando agora 10%, quando era juros simples, era em cima do 100, que é o valor inicial. Quando for juros compostos, você vai cobrar 10%, mas não em cima do valor inicial. E sim em cima de quem? Do valor atualizado. Ou seja, vai ser 10% em cima de 110. Ou seja, ele me paga R$11 de juros referente ao segundo mês. 10% de 110, portanto, R$11. Se ele quiser quitar a dívida, ele tem que tirar do bolso R$121. Então, 121 será exatamente o que ele vai ter que pagar no final de 2 meses. Vamos agora com calma. Está ou não está clara a história de juros sobre juros? Claro. Por quê? Quando ele vai cobrar 10%, ele está cobrando em cima de 110. E o que é o 110? Já é o capital com a parcela juros referente ao primeiro mês. Então eu estou cobrando uns juros em cima de uma estrutura que já estava cobrando o quê? Juros, já estava acoplado uma parcela de juros. Por isso fica juros sobre juros. Então tá aqui, ó, 10% de 110, R$11. 10% do 100, porque é juros simples, vai ficar só 10, fechando com 120. Esse 120 vai ser o quê? Montante. Esse 121, montante. Ah, agora ficou claro o que é capital, o que é montante, o que é capital, o que é montante. Juros simples, juros compostos. Juros simples, a cobrança da taxa dos juros é sempre em cima do valor inicial. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Já nos juros compostos, a cobrança da taxa é sobre o quê? Sempre o período anterior. Então, se tivesse mais um mês aqui, seria 10% em cima de quem? De 121. Se tivesse mais um mês aqui em cima, juros simples, 10% em cima de quem? Do 100 lá do início. Tá claro? Aí o cara diz assim, ah, rapaz, por isso eu sempre fui enrolado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse pedir dinheiro emprestado a alguém, você gostaria que fosse emprestado e cobrado de você juros simples ou juros compostos? É, você está se respondendo. Juros simples, é claro, Thiago. Não sou besta? É? Pois vem cá. E se você fosse emprestar, você iria cobrar simples ou composto? Ora, Thiago, se eu quero ganhar, eu quero juros compostos. Aprendeu rápido, né, menino? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Declaração a seguir é verdadeira ou falsa? Juros compostos sempre vai me dar um valor maior ou igual para o montante do que cobrando através de juros simples? De novo, se eu cobrar através de juros compostos, o valor do montante sempre é maior ou igual ao de juros simples? Verdadeiro ou falso? É. De cada 10 alunos, 9 respondem essa declaração como sendo declaração verdadeira. E pessoal, infelizmente, é uma das maiores cascas de banana que nós temos. Prestem bem atenção ao que eu vou falar agora. Está falsa. Falsa? Sim, falsa. Por quê? Veja aqui, se você for trabalhar com esse gráfico, você vai conseguir visualizar bem direitinho. Bem, quando a gente vai falando em juros simples, pessoal, a gente está falando de uma função do primeiro grau, uma reta. Vou querer me aprofundar para não confundir a cabeça de vocês. Uma reta. Então quer dizer que juros simples seria algo parecido com isso. Isso aqui, ó, simples. Partindo de um certo capital, eu tenho juros simples. Já juros compostos é um quê? Uma exponencial. Então o gráfico seria algo parecido com isso. Isso aqui seria compostos. Se você observar, em algum momento as duas vão se cruzar. Os dois gráficos vão se cruzar. Quando eles se cruzam, você sabe exatamente, sabe aonde é, quando é que as duas vão estar se cruzando? É um momento em que tanto faz simples como composto, que o valor é absolutamente o quê? O mesmo. O valor do montante é o mesmo. Mas, Thiago, quando é que vai acontecer dos juros simples e juros compostos da mesma coisa? Quando é que os dois são iguais? No primeiro período. Quando termina o primeiro período, os dois valores seriam iguais. Tá aqui, ó. Primeiro período, os dois são iguais. Tá aqui, cruzou as curvas. Se você observar, a partir do primeiro período,
o valor do composto sempre vai dar maior do que o simples, ó. Sempre vai dar maior do que o simples. Então é fato. A partir daqui, juros compostos é bem melhor. A partir do 1, juros compostos é melhor do que juros simples, porque dá um valor maior. Porém, um detalhe que pouca gente sabe e que eu espero que nunca mais esqueça a partir de agora. Pessoal, se por acaso você estiver pagando a sua dívida antes de concluir o primeiro período, observe que o valor através de juros simples, ó, a retazinha de azul, o valor de juros simples vai dar maior, presta atenção, ó, para o mesmo N, ó, para o mesmo N, o valor de juros simples dá maior do que o valor o quê? Para juros compostos. Então, Thiago, aonde é que tu quer chegar? Eu estou dizendo, pessoal, que se a pessoa pagar a dívida antes de terminar o primeiro período, juros simples vai dar um valor superior a juros compostos, contrariando o que muita gente pensava. Então, volto a repetir. Um período, tanto faz simples como composto. Depois de um período, composto sempre é maior. Antes de terminar o primeiro período, juros simples vai dar um valor para o montante maior do que os juros compostos. Ou seja, o que é que eu estou falando? Eu fiz uma simulação para me pagarem com 2 meses. Com 2 meses é maior do que um período. Que nesse caso, nosso período seria um mês, por causa da taxa que é mensal. Então, 2 períodos. 2 períodos, composto vai dar maior. Está aqui, ó. Composto, o montante dá maior. Se ele tivesse me pago com um período, ou seja, um mês, para esse exemplo, com um mês ia dar a mesma coisa. Com um mês dá a mesma coisa, simples ou composto. Agora, se eu tivesse cobrando uma taxa de 10% ao mês e ele tivesse me pago em 15 dias, tu consegue enxergar que 15 dias é um período inferior a terminar o primeiro período, porque o primeiro período é um mês, 15 dias é menor. Se fosse pago com 15 dias, pode ter certeza, o valor do montante por juros simples ia dar maior, o simples ia dar maior do que o valor do montante se fosse feito a juros o quê? Compostos. Então, resumo, para fixar, para você anotar no papelzinho e estampar aí no seu computador para não esquecer nunca mais. Se o N estiver entre 0 e 1, o valor dos juros simples, o do montante vai ser superior ao composto. Se for igual, o simples e o composto dá igual o montante vai dar o mesmo. Se for primeiro período, apenas um período, simples e composto dá a mesma coisa para o montante. Porém, se o período for superior a 1, ou seja, mais de um período, 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem, você vai ter juros compostos sempre dando um montante maior do que o montante através de juros simples. Então, antes de um período, simples dá maior. Um período são iguais, maior do que um período, você vai ter o composto sempre dando maior do que os juros simples. Ficou claro? Eu não posso mais esquecer isso aqui, porque já foi questão de prova. Prova de banco adora essa partezinha, essa relação. Então, muito cuidado, pessoal, com essa relação. Tá bom? Olha o gráfico direitinho. Bem, ainda dá tempo. Vamos fazer uma questão? Para não ficar só com a parte teórica e exemplo. Uma questãozinha rápida. Pessoal, rápida, mas extremamente solicitada por vocês. A 29 diz assim: determinado capital aplicado a juros simples. Opa, estou lendo a questão 30, desculpa. 29. Em determinada data, uma pessoa aplica 10 mil à taxa de juros simples de 2% ao mês. Decorridos 2 meses, outra pessoa aplica 8 mil a uma taxa simples de 4% ao mês. No momento em que os montantes referente ao valor aplicado pela primeira e o valor aplicado pela segunda, o total de juros correspondente à aplicação da primeira pessoa será... Pessoal, são 2 pessoas. Uma aplica 10 mil com uma taxa de 2% ao mês. A outra aplica 8 mil com uma taxa de 4% ao mês. Em algum momento, os montantes serão iguais. Quando os montantes forem iguais, eu te pergunto, o total dos juros da primeira será... Bem,
Vê se vocês concordam comigo. Daqui para cá, eu tenho 2 meses. Portanto, pessoal, como é que eu faço para escrever o tempo da aplicação da primeira pessoa? Ora, Tiago, se é de 0 até N, N seria a quantidade de meses, já que a taxa está ao mês. Tudo bem, perfeito. 0, a primeira, até N. Então, N meses. Quando você vai para a segunda pessoa, lembre que ela entrou 2 meses depois. Então, quer dizer que o tempo que vai ficar destinado a ela, colocar aqui em cima para vocês conseguirem visualizar melhor, vai ser o mesmo N da primeira, tirando 2 meses, ou seja, 2 meses a menos. Claro que 2 meses a menos. Então, ó, N menos 2. Fechado? Então tá aí. Bem, a questão já disse que os montantes em algum momento seriam o quê? Iguais. Vamos com calma. Montante da primeira igual montante da segunda. O que é, afinal de contas, o montante? É o capital da primeira somado com os juros da primeira. O montante da segunda é o capital aplicado pela segunda somado com os juros referente à segunda. Tá claro? Montante, né? Capital mais os juros. Olha aqui. Olha aqui. Montante, 120. É o capital somado com os juros. R$20 de juros. Montante é o capital somado com os juros. 121 seria o montante. Fechado? Então, para cá. Quem é o capital da primeira? 10 mil. Devagarzinho, ó. 10 mil. Certo? Mais. Quem é os juros da primeira? Tiago, para calcular os juros, eu sei que é capital, vezes a taxa. Eu estou achando que vai ficar um pouquinho apertado. Deixa eu só escrever mais para cá. Vai ficar capital da primeira, 10 mil, mais os juros da primeira. Os juros, pessoal, não esquece, é capital que multiplica a taxa, que é de 2%, vezes o tempo. E o tempo é N, igual. N, Tiago? É. Ó, capital e juros. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo da primeira pessoa. Quando você vai para a segunda, eu te pergunto, quem é o capital da segunda? 8 mil, mais os juros referente à segunda. Como é que eu calculo os juros? Capital vezes a taxa, 4% da segunda, ó, 4% vezes o tempo. Só que o tempo é N menos 2. Eu não posso esquecer disso. Ó, para a segunda, o tempo é N menos 2. Da primeira é N, da segunda é N menos 2. Porque ela só entrou 2 meses depois. Vai ficar isso aqui. Tiago, é no mínimo assustador. Capital, juros, capital, juros. Porque os juros é capital, taxa e tempo. Capital, taxa e tempo. Da primeira, da segunda. Por que tu está igualando? Porque a questão afirma que em algum momento os montantes serão o quê? Iguais. E daqui os montantes. Pessoal, enxuga. Enxuga a questão. Bora. 2 zeros, 2 zeros. 2 zeros, 2 zeros. Esse 8 mil vem para o primeiro membro. Ora, ficou então 10 mil menos 8 mil, que veio de lá negativo, mais, olha para cá, 100 vezes 2, 200N, 200N, igual, ó, 200N, igual. O 8 mil já está aqui negativo. Cuidado, cuidado. 80 vezes 4 vai dar o quê? 320 vezes N menos 2. Tá claro? Ó, 80 vezes 4, 320 vezes N menos 2. Organizando, organizando. Ficamos com quanto aqui, pessoal? 2 mil, ó. 10 mil menos 8 mil, 2 mil, mais 200N, igual. Multiplicando isso aqui, o que é que nós temos? 320N menos 640. 320 vezes N, 320 vezes menos 2. Menos 640. Se eu organizar, eu tenho que jogar esse camarada para o outro lado,
E esse que é valor numérico para o primeiro. Joga variável para um membro, joga valor numérico para o outro. Ficamos então com 2.640, afinal isso aqui vai passar positivo, esse vai passar negativo, então vai ficar 120N. Já sabe que pode simplificar um zero com zero e o 12 passa dividindo. Conclusão, o N será 264 dividido por 12. Conclusão, quem é o N? 264 dividido por 12, você vai ter exatamente 22 meses como sendo o período referente à primeira pessoa. Pessoal, infelizmente, é isso que a questão quer saber? Se for, a questão acabou. Cuidado, pessoal, cuidado. Olhe bem se ele está perguntando o tempo da primeira ou o tempo da aplicação da segunda. Isso faz muita diferença. Leia o finalzinho da questão para ter a certeza de que você acertou. Ele diz assim, ó. Aí ele diz, o valor aplicado pela segunda pessoa, o total dos juros correspondente à aplicação da primeira pessoa será de... Pessoal, então ele quer saber os juros da primeira. Então, de fato, eu ia precisar de quem? Dos 22 meses. Por que 22 meses? Porque é o tempo da aplicação da primeira. Então, descobri. Só que eu estou precisando dos juros. Bem, como é que eu faço, então, para calcular os juros? Vou escrever, deixa eu ver aqui. Bem aqui, pronto, tá aqui, ó, perfeito. Os juros da primeira pessoa, vamos lá, rapidinho. Quanto é o capital dela? Vamos lá, 10 mil. Dois tempos, ó, 10 mil. Vezes, quem é a taxa de aplicação dela? 2% ao mês. Vezes, quem é o tempo? 22 meses. Morreu. Só comemorar. Juros, capital, taxa e tempo, na mesma unidade. Então tá perfeito. Vai ficar 0 com 0, 0 com 0. Multiplicando tudo, eu encontro os juros referente à primeira pessoa como sendo 2 vezes 22, 44. Vezes 100, 4.400. Pode comemorar, pode marcar com muita empolgação a resposta 4.400 que você vai encontrar justamente em que item? No item A, como sendo a resposta correta. Questão belíssima para vocês. Olhe com calma. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Esse aí.